A paz do Senhor. Graças a Deus chegamos ao Salmo de número 22. Um salmo, de certa forma, extenso e um salmo muito profundo. O autor é Davi, o homem segundo o coração de Deus. Observamos que Davi, no processo da inspiração divina para escrever, muitas coisas que ele escreveu partia da sua experiência, da sua luta, da sua angústia enquanto fugia de Saul, em outros momentos da sua vida e do seu ministério. E há textos que Davi escreve que não se refere propriamente ou somente a ele. Inspirado por Deus, ele escreve algo a partir da sua vida, ele que é um tipo do Messias que havia de vir, ele com quem Deus faz uma aliança eterna que durará para sempre sobre a casa de Israel. Deus revela a Davi coisas profundas. Inspirado por Deus, ele escreve realidades que não são simplesmente sobre ele, mas sim sobre o Messias que havia de vir. Quem é o Messias? Quando falamos do Messias, lembramos de um rei, lembramos de um libertador, lembramos de alguém que irá resolver o problema do mundo. Quando Deus diz a Eva que da semente dela, ou seja, da sua descendência, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, Satanás, o Senhor está profetizando e prometendo um Messias, o ungido, o Cristo. A palavra Cristo significa ungido. A palavra Jesus significa Salvador. Agora, aqui no Salmo de número 22, que é o salmo que nos encontramos em nosso devocional, vemos que Davi escreve realidades dele, mas que em determinado momento, pelo processo da inspiração, ele não fala dele, ele fala do Messias que havia de vir. E no Salmo 22, o que se destaca do Messias é o servo sofredor de Isaías, é aquele que sofre angústias para libertar a humanidade, aquele que tem um sofrimento profundo, aquele que, cumprindo a missão de Deus, ele assume muita responsabilidade e nessa responsabilidade está o sofrimento. Se você pegar aí o Salmo 22, você vai ver quanto sofrimento este salmo fala. A começar do versículo 1, quando diz: fui desamparado por Deus. Jesus usou estas palavras na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani. O Senhor Jesus pinça do Salmo 22 estas palavras. Então, aqui no Salmo 22, observamos 30 fatos e 30, podemos dizer, sofrimentos do Messias. O primeiro é o desamparo, sempre em primeira pessoa. Fui desamparado por Deus. O segundo, estou longe de ser ajudado. O terceiro, estou longe de ser ouvido. Em quarto, eu não sou um ser humano, eu sou visto como um verme. Aqui a palavra no hebraico
tola, que é um vermezinho vermelho que existe na terra de Israel. O Messias chega num ponto do seu sofrimento que ele diz que ele é como um verme que é esmagado pelos homens. E ele diz: eu não sou homem, eu sou o opróbrio dos homens, sou desprezado. O sofrimento oitavo está no versículo 7 do Salmo 22. Sou zombado pelos homens, sou escarnecido pelos homens, mas, de repente, no versículo 9, vemos: Deus é o meu protetor desde que nasci. Ou seja, o sofrimento é porque ele precisa da proteção de Deus. Tanto é que Jesus teve que, quando criança, fugir para o Egito para não ser degolado por Herodes, o terrível. Nós observamos ainda que o Messias diz: Deus é minha esperança desde que nasci. Deus é aquele de quem dependo desde que nasci. Versículo 10. E no versículo 10 ainda vemos que Jeová, meu Deus, desde que nasci. Deus está sempre perto de mim. Mesmo em meio ao sofrimento, ele tem a presença de Deus, no versículo 11. Tive que enfrentar dificuldades. Deus tem sido meu único auxílio. E no versículo 12 diz: homens violentos me cercaram. Versículo 13 diz: homens determinados a me destruir. E no versículo 14: meu sangue foi derramado como água. Todos os meus ossos estão desconjuntados. Veja que não são quebrados, mas são desconjuntados, amolecidos, balançados, chacoalhados por causa do sofrimento. Ainda no versículo 14 vemos: o meu coração se derreteu como cera no meio de minhas entranhas. Este sofrimento é expresso através de uma expressão idiomática hebraica para dizer que a pessoa desfaleceu. Versículo 15 diz: a minha força se esvai, a minha língua está tão seca que se me pega ao paladar. Aí você lembra de Jesus clamando na cruz: tenho sede. Tem a ver com esta manifestação de sofrimento expressa no Salmo 22. Ainda este salmo diz: eu fui morto em sacrifício. O versículo 16 diz: os gentios me rodearam, os ímpios me cercaram, minhas mãos e meus pés foram traspassados. Veja que Davi, ele não pode estar falando somente de si próprio. Então, pela inspiração, ele escreve os sofrimentos que o Messias há de ter. Ainda, ele diz no versículo 17 do Salmo 22, os meus ossos desconjuntados fazem os homens me contemplarem. Minhas vestes são cobiçadas. Por quê? Porque os soldados quiseram a túnica sem costura de Jesus e para adquiri-la, para não rasgá-la, para não repartir entre eles, e eles lançaram sortes para ver quem ficaria com a túnica do Senhor. E aqui, o versículo 18 do Salmo 22 diz: as minhas vestes são cobiçadas. Os homens apostam para conseguir as minhas vestes. É isso que diz o versículo 18 do Salmo 22. Veja, meu caro irmão, minha cara irmã, que o Messias não é uma almofadinha. O Messias não é aquele que é cheio só de glória, júbilo e prazer. Não. O Messias é um servo sofredor por causa da sua missão.
E nós observamos agora, para encerrar esta parte do Salmo, vamos continuar falando deste Salmo porque ele é muito profundo, mas nós observamos ali no versículo 18 do Salmo 22, 5 textos bíblicos no Salmo 22 que são citados no Novo Testamento. Quando o versículo 1 diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus de Nazaré, em seu sofrimento e a sua angústia, ele não consegue perceber no seu lado humano a presença de Deus. Sabemos que o Senhor não o desamparou, porque o próprio apóstolo diz que o Senhor estava em Cristo Jesus na cruz, reconciliando consigo o mundo. Mas do lado humano de Jesus de Nazaré, ele se sentiu desamparado. E tanto o evangelista Mateus como o evangelista Marcos revela essa verdade. Também, outro texto citado no Novo Testamento do Salmo 22 é quando a palavra do Senhor diz: confiou no Senhor que o livre, no versículo 8 do Salmo 22. Confiou no Senhor que o livre. É o que disseram de Jesus. Isso está em Mateus 27, 43, Marcos 15, 29 e Lucas 23, 35. Também, traspassaram-me as mãos, diz o versículo 16, e isso está registrado em João 19, 37. Também, como já me referi no versículo 18, repartem entre si as minhas vestes. Você vê, todos os evangelistas registraram isto. Também, declarei o teu nome aos meus irmãos, diz o versículo 22. E é exatamente isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 12, e Jesus declarou aos seus irmãos, inicialmente aos hebreus, mas a toda a humanidade, ele declarou o nome de Deus. O nome de Deus que salva, que redime, que dá vida e esperança. Por que nós destacamos isto no Salmo 22? Primeiro, porque é o tópico, o tema central deste salmo, o sofrimento do Messias. Mas também destacamos por uma coisa muito simples. O Senhor Jesus disse em João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está querendo dizer que assim como ele venceu o mundo, ele vai dar-nos forças para nós também vencermos o mundo. Ele não sofre como Messias simplesmente porque Deus é um masoquista ou um sádico que quer ver o seu filho sofrer. Ele não se submete ao sofrimento porque é masoquista, não. O Senhor Jesus sofre para ter uma identificação absoluta conosco. Você já foi desamparado? O teu Senhor também foi. Você já precisou de ajuda e todos te abandonaram? O teu Senhor também foi assim. Você já se sentiu um verme? O Senhor Jesus, Jesus de Nazaré, sentiu-se assim. Você foi desprezado, foi zombado, foi escarnecido. Teve momentos de sua vida que você percebeu que somente Deus poderia lhe proteger, somente Deus é a tua esperança. Então saiba que o teu Salvador também teve a mesma condição.
Você percebe que, se não fora Deus em sua vida, você nem aqui estaria mais. Saiba que, em meio ao seu sofrimento, Deus está perto de ti. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Homens violentos estão te cercando, homens estão determinando te destruir, você está aflito, ansioso por causa das lutas, o seu coração está se derretendo como cera no meio de suas entranhas, suas forças estão indo, você está enfraquecido, você sente a boca seca da fadiga da vida. Em nome de Jesus, creia que, assim como o teu Senhor, o teu Salvador teve este tipo de sofrimento, você tem também, mas você, como o Messias, vai vencer. Está rodeado por pessoas que querem o seu mal? Saiba que a presença de Deus, como esteve com o Messias lá na cruz, o Senhor está com você. Você vai vencer. Você é amado pelo Pai. Você não é desamparado, ainda que se sinta desamparado. Você não está desamparado. O Senhor reina sobre a sua vida. O Senhor cuida de ti. O Senhor te mantém vivo. O Senhor te protege. Assim como ele foi como Messias, até mesmo na cruz, ele estará sempre com você. Lembre-se que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e você também vencerá. Em nome de Jesus. Amém.